A paz do Senhor, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal pessoal, onde trago aqui lições da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o diácono Jaime Lobo e estou aqui para trazer mais uma aula da Escola Bíblica Dominical para você. Essa é uma iniciativa da diretoria da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus em Coqueiro, que fica ali na rodovia Mário Covas, número 2549, ao lado da Comiadepa, Convenção Geral da Assembleia de Deus, e trazemos aqui para você uma palavra de Deus para você e para a sua família. Também serve esses vídeos como subsídios para professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Convido a você a ver dicas para a Escola Bíblica Dominical que está aparecendo aqui no card. Você pode clicar depois e assistir essas aulas. E também as nossas orientações que estamos passando para vocês com todo amor e carinho para essa tão grande obra que é a Escola Bíblica Dominical. Se você gosta desse conteúdo, se você quer nos acompanhar, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, deixe o seu like e deixe sugestões também. Dê sugestões para que nós possamos sempre estar melhorando. Lição de número 5, de 3 de maio de 2020. Diz assim a nossa lição. Acompanhe na sua revista. Título da lição: Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Nosso texto áureo: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. A nossa verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, de versículo 1 até o versículo 10. Acompanhe na sua revista ou na sua Bíblia, se preferir. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O objetivo geral da nossa missão é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. E os objetivos específicos são 3. Refletir sobre nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Neste primeiro tópico, temos a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Estamos estudando praticamente o capítulo 2 da carta de Efésios. E Paulo, logo nesse primeiro versículo, capítulo 2, ele lembra aos salvos em Efésios a sua antiga natureza. Ele diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, ele traz à tona a antiga natureza. Qual era essa natureza anterior? Aqui nós temos duas palavras interessantes, que é ofensas e pecados. A ofensa, no original, se remete a dar passos em falso, ou seja, passos sem certeza. Também o pecado. O que significa a palavra pecado? Ele se remete também à palavra grega amartia, aí como está escrito, tá? Que significa errar o alvo. E também ele traz a condição do homem diante de Deus.
né? Então estávamos mortos em nossos pecados e delitos e ofensas diante de Deus. E a morte traz a noção de separação da comunhão com o nosso Criador. Essa é a real condição do homem sem Deus. Está morto perante Deus, separado de Deus. E essa morte é uma morte tanto moral quanto espiritual. Essa era a nossa antiga natureza, condição. No subtópico 2, as nossas ofensas e pecados. O autor faz uma alusão aqui ao capítulo 1, versículo 2, que diz assim: em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo. E ele chama atenção para esse verbo andar, em que a pessoa estava segundo o curso do mundo. E qual é o curso do mundo? São os costumes, os prazeres da época, e também são atuais, os costumes da imoralidade, a mentira, o furto. Tudo isso são os frutos do mundo. Uma outra coisa que ele chama atenção é relativizar o pecado, que diz respeito, por exemplo, a você contar uma pequena mentira, uma grande mentira. Para Deus não existe isso, tudo tem o mesmo tamanho, todos são iguais. A pessoa que anda numa nova natureza, ela não anda mais mentindo. E se ela faz consciente e deve se arrepender dos seus atos, né? São novas atitudes. Também aqui ele segue em frente e diz: andaste segundo o príncipe das potestades do ar. Aqui é a influência de Satanás sobre as pessoas que andam sobre a desobediência. E os incrédulos, que são pessoas que andam sob a influência de Satanás, que ele tem esse poder, ele tem o poder de influenciar, de cegar as pessoas, de colocar muitas das vezes sentimentos maus, sentimentos ruins nas pessoas, que vão levar essas pessoas a tomar atitudes que com certeza não vão fazer bem, nem para ela, nem para o seu próximo. Mas isso é possível? Sim, é possível. Ele anda ao derredor tentando tragar as pessoas e enganando, né? Roubando, mentindo. Já a pessoa que está na nova natureza, ela é uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não se deixa levar por essas tentações. E apesar de estarmos numa nova natureza, vivermos uma nova natureza com Cristo, mas ele não desiste. E ele tenta fazer de tudo para que as pessoas ainda voltem à sua velha natureza. Aqui também ele fala que andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quando o homem está na sua velha natureza, ainda na natureza pecaminosa, ele deixa se guiar por esses pensamentos da vontade da carne e dos pensamentos, né? Então, pensamentos vãos, muitas das vezes vazios, onde ele toma atitudes impensadas, deixa-se levar pela vontade da carne, que é uma vontade momentânea que leva a pessoa muitas das vezes a fazer o mal tanto para si como para a pessoa, seu próximo. Como, por exemplo, em algum relacionamento, a pessoa se deixa levar por uma traição, por uma sedução, sem pensar muitas das vezes na pessoa em que ela convive, o seu irmão, dois irmãos, por exemplo, no seu relacionamento, deixar-se levar pelo um aborrecimento momentâneo, fazer alguma besteira. Então, são pensamentos que vêm da carne, muitas vezes impensados, e que levam o fruto da destruição e o fruto da discórdia, muitas das vezes. E Paulo sublinha que essa era a nossa condição, por isso estávamos sobre a ira de Deus, na nossa velha natureza. Subtópico 2. Vivificados pela graça. A graça de Deus nos alcançou pela misericórdia do seu amor. Aqui o autor ele relata várias questões abordando isso. Mas, resumindo, nós temos que o maior ato de amor de Deus foi mandar o seu Filho Jesus Cristo para salvar toda a humanidade. Se você abrir a sua Bíblia, lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o maior ato de amor de Deus para a humanidade. Mandar o seu próprio Filho para completar o seu plano de salvação na humanidade. E nós temos vida através dessa graça. Por isso, dizemos que Deus é riquíssimo em misericórdia. Por quê? Porque Ele fez essa atitude, esse amor divino para conosco, de mandar o seu Filho para que através dele tivéssemos a vida eterna. Esse amor de Deus nos alcançou, mesmo nós não sendo merecedores desse grande amor. Aqui eu quero trazer uma pequena diferença para vocês
entre misericórdia e graça. O que é a misericórdia? É mesmo você merecendo o castigo, merecendo uma punição, Ele não fez. Ele livrou. Deus livrou. Isso é misericórdia. Quando você merece algo, mas você é liberto. Imagine você um filho, né, que fez alguma coisa que aos olhos do pai é passível de uma repreensão, digamos, quebrar um prato, então involuntariamente, né, ou muitas das vezes até voluntariamente, mas em vez de o pai ter uma atitude de ódio, uma atitude de chegar e bater no filho, ou então gritar com o filho, chegar e dar um abraço, chegar e dizer: "Oh, meu filho, eu sei que você é capaz de coisa melhor", conversar, né, com o filho, muitas das vezes, isso é um ato de misericórdia. Aí pode mudar totalmente a vida da pessoa, porque ela vai ver que aquela pessoa vai tratar ela de forma diferente, né? Então, nós como seres humanos temos essa capacidade de reconhecer isso. E a graça? O que seria a graça? A graça é mesmo você não merecendo, Deus planejou o livramento. Nós, como filhos da ira, né, estávamos diante do mundo, na imoralidade, deixando os nossos pensamentos e a vontade da carne nos guiar, mas Deus não olhou para isso, não olhou para quem nós éramos, e Ele nos amou. E isso é a sua graça, é favor imerecido, de dar a nós aquilo que nós não merecemos. Porém, Ele deixou a nós também o direito de escolha. Voltamos agora, amados irmãos, com o subtópico 3 do tópico 2, exaltados por sua graça. O apóstolo Paulo ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que isso significa? Significa, observem a palavra juntamente. O autor diz assim, que indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. O primeiro deles, a ressurreição. Assim como Jesus foi ressuscitado por Deus, nós também, se Cristo vier buscar a sua igreja e nós ainda estivermos vivos, seremos arrebatados junto com Ele. Se estivermos mortos, nós seremos ressuscitados em Cristo, com o poder que emana de Deus. Também, juntamente com Ele, nós somos co-herdeiros de Cristo. Teremos também a vida eterna e o galardão dos céus. A eternidade do homem se dará com Deus ou sem Deus. Por isso o pecado significa separação, porque se você morrer em pecado, você vai estar separado de Deus eternamente. E se você crê em Cristo como Senhor e Salvador, você estará com Deus eternamente. Crer é uma ação. Vamos agora estudar o subtópico 3, já chegando ao final. A salvação não vem das obras. Paulo afirma no capítulo 2, versículo 8 a 10, que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, leia conosco. Diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 diz assim, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras. Então, o homem pode dizer, mas eu não faço mal a ninguém, eu faço doações, eu faço minhas boas obras, mas isso não é garantia de salvação. O mérito da salvação, o plano de Deus, está baseado em Cristo Jesus. Aquele que por intermédio de Jesus se chega a Deus, esse tem garantia de salvação. E também ele termina dizendo aqui que somos criados em Cristo para as boas obras. É diferente. Eu não preciso fazer boas obras para que eu seja salvo, mas eu posso fazer, devo fazer as boas obras porque eu já sou salvo. É uma consequência, é uma evidência daqueles que já são salvos fazerem as boas obras. Aí divulgar o Evangelho, claro, fazer o bem aos próximos, né? Aqueles que estão necessitados, aos pobres, às viúvas, tudo aquilo, toda aquela gama de potencialidades que o ser humano tem de fazer coisas boas. E isso é evidente àqueles que já têm a graça de Deus, que têm Cristo como Senhor, que deixam Jesus guiar suas vidas.
finalizando, amados irmãos, a nossa conclusão diz assim: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Então, meus amados irmãos, irmãs, amigos, você que está assistindo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar conosco. Visite uma escola dominical, vá até uma igreja, aprenda mais de Deus. Nós estamos aqui sempre melhorando, aperfeiçoando o nosso ensino e estamos também convocando você para ser um aluno, ser um professor da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de orar com você, pela sua família, para que Deus proteja você e a sua família e que você continue crescendo em Deus, conhecendo mais de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, que isso sirva como um suporte para a sua vida material e espiritual. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, abençoa essa pessoa que, Senhor, ouviu esta aula até este final, que possa ser grandemente recompensada, que ela possa ser, Senhor, abençoada no seu entendimento, que ela possa ter, meu Pai, um entendimento maior do que é a salvação, que a salvação não vem das obras, mas vem de Ti, Senhor, para nós, seres humanos, simples seres humanos que não temos, Senhor, o poder por si mesmo de nos salvar. Abençoa cada lar representado, Senhor, protege, livra de todo mal, livra de toda doença, se vier, Senhor, enfermidade, mas que Tu possas curar com o Teu poder, Pai, e Tu possas nos livrar do mal, Senhor. Livra este mundo, livra o nosso Brasil, Senhor. Fica conosco, meu Pai. Hoje e sempre Te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo.